Paz de Cristo, meus irmãos. Provérbios 28, 13 diz que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e as deixa alcança misericórdia. Um dos grandes problemas que nós temos é em relação ao pecado. Todos nós não somos imunes a pecar. A Bíblia mesmo vai fazer menção de todos os seus personagens que, embora fossem ressaltadas suas qualidades, também a Bíblia deixou bem claro que eles falharam, que eles pecaram. Então, resumindo, nós temos que aceitar a ideia de que, apesar de nós ter sido encontrados por Cristo Jesus, nós ainda habitamos num corpo de imperfeição. Reconhecendo isso, então, que estamos sujeitos a pecar, nós devemos nos perguntar como devemos lidar, então, com o pecado. E nós percebemos que há aqueles que fazem questão de querer administrar o pecado ou manter a sua consciência adormecida, para tentar amenizar a culpa que ele sente do lado de dentro. O que acontece é que o pecado não prescreve, e uma vez que essa questão não é resolvida, o pecado vai matando a pessoa por dentro. Ela vai se tornando cada vez mais insensível e o seu coração mais endurecido. Tem aqueles que eles não tentam administrar, não tentam manter a sua consciência adormecida, mas têm a tendência de transferir a culpa do seu pecado. Eles sempre acabam achando alguém a responsabilizar por um erro, por uma falha, por um desvio de caráter, por um tropeço, pelo pecado em si. E nós temos alguns exemplos nas Escrituras de que é uma espécie de um modo que o ser humano opera numa tentativa de tirar a culpa de sobre si. Quando Deus confrontou Adão lá no Éden, a respeito do que ele havia feito, ele disse, a mulher que você me deu. Eva, por sua vez, diz, a serpente me enganou. Mais adiante nós vamos ver Arão, quando foi confrontado da sua atitude, quando Moisés estava no cume do monte com o Senhor, Arão disse, não, o povo me pressionou. E porque o povo me pressionou, então eu fiz um bezerro de ouro. Mais adiante nós temos o rei Saul, que não esperou a chegada do profeta Samuel, então ele mesmo ofereceu o sacrifício, quebrando ali um princípio que Deus havia constituído, ao ser confrontado disse, não, o povo me pressionou, o povo exigiu que eu fizesse isso. Então, esses personagens, de certa forma, eles não assumiram a responsabilidade e a culpa pelo seu pecado, e eles preferiram transferir para alguém. Dentro dessa dinâmica que faz parte da nossa vida, da igreja como um todo, associado a essas questões que são disfunções, nós temos também o legalismo, que trabalha dentro de um princípio exteriorizado, que oferece uma santidade exteriorizada, que fornece uma justiça exteriorizada, tudo cuidando da aparência, visando o bem-estar do lado de fora, visando ordenar as coisas pelo lado de fora, sem se importar com o lado de dentro. Isso é uma forma de querer mascarar também o pecado, fazendo-se pensar que está tudo bem. Então, somado a esse fator também do legalismo, há o moralismo, de pessoas que chegam e dizem, olha, agora que você é crente, você não pode mais fazer isso, você não pode mais fazer aquilo. Eles reduzem o evangelho a uma simples mudança de comportamento. Resumindo, o moralista, ele exige algo de você que nem Deus mesmo exigiu. Deus não nos disse, vocês não podem pecar mais. Deus, sabendo da nossa insuficiência, ele ofereceu Jesus como propiciação pelo nosso pecado, conforme diz as Escrituras. Ou seja, Deus tratou o nosso pecado de uma forma bem objetiva, sabendo que somos incapazes, ele pegou o nosso pecado, então transferiu a Cristo Jesus, e o nosso pecado foi punido em Cristo Jesus. Então Deus não está dizendo que vocês não podem mais pecar. O que ele está dizendo com isso é de que nós temos, por meio de Cristo, a graça suficiente para resistir, quer seja o pecado, quer seja a tentação, mas um outro fator somado a essas questões que nós estamos comentando, que complicam como nós processamos a ideia do pecado, ou a prática do pecado, o pecado como um todo, é a questão do liberalismo, que está plenamente infiltrado dentro da igreja. Que o liberalismo ele vai relativizar as Escrituras e, consequentemente, ele relativiza o pecado também. Quando se fala de punição,
quando se fala de inferno, o liberalista vai dizer, não, isso não pode, isso é impossível. A Bíblia diz que Deus é amor, e se ele é amor, então certamente ele não pode punir alguém à eternidade no inferno. Então ele vai relativizando as Escrituras como um todo, e infelizmente ele relativiza essa questão que é tão séria, que consequentemente tem matado, né, muitos na fé, né, por falsos ensinos, falsas instruções. Sabendo dessa questão, meus irmãos, como é que nós devemos tratar à luz das Escrituras a questão do pecado? Sabendo disso, como a Bíblia nos orienta, então, a tratar com a causa do pecado? Será que ela nos ordena administrar o pecado? Ela está nos dizendo para nós esconder o pecado? É claro que não. A Bíblia sempre vai nos conduzir ao arrependimento. É necessário fazer a diferenciação do que é arrependimento e do que é remorso. Pois a pessoa que tem remorso, ela, por si só, ela vai querer evitar Deus a todo custo. Ela vai fugir de Deus, porque na sua mente está impressa uma mentira de Satanás que diz, olha, Deus já esgotou toda a sua misericórdia no Calvário. Agora, se você pecar, tudo que resta da parte de Deus não é mais misericórdia, é apenas punição. Então, a pessoa que tem remorso é uma pessoa que não se arrependeu, ela se move pelo medo daquilo que Deus pode fazer de forma negativa em relação ao seu pecado. Então, o remorso, de certa forma, faz com que a pessoa, então, até mesmo nutra no seu pensamento algo do tipo, bom, se eu vou ser punido mesmo, então eu vou continuar na prática do pecado. Então, enquanto ela se manter com apenas o remorso, não vai se encontrar lugar de arrependimento. No entanto, aquele que se arrepende, que é o que o texto nos aconselha, que nós citamos lá no início, né, já nos advertindo, né, de que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Né, o arrependido, ele sabe porque ele olhou para dentro de si mesmo. E ele não apenas percebeu um desvio de caráter, ele percebeu que a sua natureza como um todo é extremamente má. Ele percebe juntamente com essa maldade toda a sua insuficiência de mudar essa questão. Mas ele está arrependido. Ele está se sentindo pesaroso por aquilo que ele fez, ele cometeu um pecado contra Deus. Então é nesse exato momento que Deus faz com que ele tire os olhos de si mesmo e olhe para ele, olhe para o Senhor. E ao olhar para o Senhor, ele percebe que Deus, ele não apenas tem poder para perdoar, mas como está disposto a perdoar todo pecador arrependido. Então ele percebe que a graça de Deus, a misericórdia de Deus não se esgotou no Calvário, ao contrário, teve-se início ali um transbordar, né, para toda uma eternidade. Então o pecador agora, diante da sua incapacidade, né, contristado no seu coração, quebrantado no seu espírito, percebe a sua maldade, percebe que ele pecou contra Deus, percebe que não é a vontade de Deus que ele viva refém do pecado. Então ele corre para Deus e se lança no mar das suas misericórdias. E por fazer isso, ele é livre de toda culpa. Ele encontra a perfeita paz, a mesma paz que Jesus falou inúmeras vezes quando ele encontrava com pessoas pecadoras, pessoas com os mais diversos problemas, que dizia, vai em paz. E era essa mesma paz proveniente do Senhor que eu e você desfrutamos quando não escondemos, quando não administramos o pecado, mas pelo contrário, como pecadores penitentes, nós reconhecemos que somos pecadores, reconhecemos que pecamos contra o Senhor e mediante o arrependimento somos novamente devolvidos à plena comunhão com Ele. Então eu encerro essa reflexão dizendo para eu e para você que somos todos imperfeitos, servindo a um Deus que é perfeito e que mediante o poder do seu Espírito está nos aperfeiçoando. Que Deus abençoe você ricamente em nome de Jesus.